Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ademilson Nunes, sou professor de eletrônica e nessa primeira aula eu vou falar para vocês sobre quedas de tensão, um assunto muito importante na eletrônica que muitas vezes nós não damos o seu devido valor na hora de analisar um defeito ou mesmo analisar um circuito eletroeletrônico. Temos aqui um circuito bastante simples, onde foi colocado uma fonte de 12 volts, uma chave e duas lâmpadas ligadas em série a essa chave. Por mais simples que o circuito pareça, existe uma técnica correta para fazer a análise desse circuito, cuja essa técnica é a técnica de análise das quedas de tensão. Eu gostaria de falar para vocês, de maneira bem simples, que a maior tensão sempre cai sobre a maior resistência do circuito. Então, quanto maior a resistência encontrada no circuito, maior será a queda de tensão sobre aquele ponto. Como uma aula inaugural, eu sei que parece um pouco nebuloso e difícil de entender tudo isso que eu estou falando, mas não se preocupem, tudo isso vai ficar muito mais claro a partir de agora. Como a chave está aberta, não há como circular corrente por aqui. Apesar dessa aula inaugural nós não estarmos falando sobre lei de Ohm, o que é muito comum em cursos de eletrônica, falar primeiro sobre as grandezas, o que é tensão, o que é corrente e o que é resistência, nesse primeiro momento eu realmente não quero explicar isso para vocês. Eu quero que vocês entendam a eletrônica de uma forma prática, enxergando as quedas de tensão. Então você só precisa ter em mente que para alimentar e acender as duas lâmpadas eu preciso de corrente elétrica atravessando o filamento da lâmpada. Como esta chave está aberta, não há como essa corrente circular pelo circuito, logo as duas lâmpadas estarão apagadas. Mas como ficariam as tensões se eu fosse analisar utilizando o meu multímetro? Num primeiro momento, eu peço que vocês coloquem a ponta preta do multímetro de vocês presa no ponto de GND, no ponto de terra. Se você tem uma fonte de 12 volts lá, provavelmente você vai ter positivo e negativo. Esse negativo vai ser esse ponto aqui, que é o terra, que você vai ligar lá no circuito. E o positivo vai ser essa parte aqui. Então você mantém a ponta preta do seu multímetro aqui no GND e com a ponta vermelha você vai realizar as medições. Medindo dessa forma, uma chave aberta, se eu medir a tensão nesse ponto, deixei a ponta preta lá e vou medir aqui nesse ponto, deste lado da chave, eu vou ter 12 volts. Porque é o mesmo ponto daqui. Percebam que apesar da trilha ser um pouco mais alongada, é o mesmo ponto. Então eu vou ter 12 volts em qualquer lugar aqui. Eu vou ter 12 volts aqui, 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 aqui. Isso, claro, o circuito em perfeito funcionamento. E se eu medir desse lado, o que eu vou encontrar? Medindo desse lado, que seria o lado oposto à chave, eu vou ter 0 volts. E eu posso continuar medindo. Aqui, após a primeira lâmpada, eu vou ter 0 volts. Aqui, após a minha segunda lâmpada, também terei 0 volts. Ou seja, o mesmo ponto. E isso aqui me mostra que se 12 para 0, toda a tensão da fonte está caindo sobre a chave. Toda a tensão, a maior tensão, a tensão da fonte inteira está caindo sobre a chave. Entre este ponto e esse ponto, eu terei 12 volts. 12, 0. Toda a tensão, toda a pressão gerada a partir da fonte de tensão está caindo sobre a chave. Portanto, nesse instante, a chave ela é a maior resistência do circuito. A chave é a maior resistência do circuito. O que aconteceria se agora eu fechasse a minha chave? Vamos levar em consideração, agora eu tenho uma chave completamente fechada. Agora existe um caminho a ser percorrido pela corrente. Então a corrente vai seguindo a partir da fonte
passando pela chave, passando pelo filamento da primeira lâmpada. Como as duas estão ligadas em série, a corrente tem um único caminho a percorrer, passando por ambas as lâmpadas. Uma vez que a corrente passa pelo filamento da lâmpada, existe uma espécie de atrito. Os elétrons entram em atrito com o corpo daquele filamento. E a partir disso, o calor é dissipado, transformado em luz, luminosidade, que vai ser o trabalho que esse circuito vai provocar. Produzir luz é o trabalho desse circuito. E esse trabalho é gerado a partir de corrente elétrica. Tudo é assim. Energia sempre se transforma. Para criar luz, eu precisei fornecer corrente elétrica. Então, como ficam as quedas de tensão nesse caso? Vamos considerar que essas lâmpadas aqui são lâmpadas de 6 volts. Deste lado aqui da chave, eu terei 12 volts. Após, do outro lado da chave, eu também vou encontrar 12 volts. Ou seja, uma chave fechada, ela tem uma resistência tão pequena, tão próxima a um curto, próximo a 1 ohm ou menos, que eu não tenho praticamente nenhuma queda de tensão aqui, porque ela não fornece uma oposição à passagem da corrente. Dessa forma, eu terei então os mesmos 12 volts do outro lado. E aqui, como fica? Se aqui eu tenho uma lâmpada de 6 volts, aqui 12, aqui eu vou encontrar 6 volts. Agora, o que está acontecendo aqui? As lâmpadas estão acesas. E aqui, 0 volts. Por que 0? Porque aqui é o ponto de terra, o GND, o negativo da fonte. Uma vez que eu estou com a ponta preta do meu multímetro presa a esse ponto e ligando aqui, eu vou medir 0, porque é o mesmo ponto. Então eu vou ter 0 volts. Quanto está caindo sobre a lâmpada LP2? Ela está acesa, mas está caindo 0 para 6, está caindo 6 volts sobre a lâmpada. Ela precisa desses 6 volts para manter um fluxo de corrente aqui. E de 6 para 12, quanto cai na LP1? Se ela também é de 6, está caindo 6 volts sobre ela. 6 mais 6 é igual a 12, que é o total da fonte. Redesenhando esse circuito muito rapidamente aqui, nós teríamos algo próximo a isso. A fonte de 12 volts, a nossa chave, a primeira lâmpada, a segunda lâmpada. Aqui o GND. Se cada uma trabalha com 6 volts, com o total da fonte de 12, eu vou ter de queda de tensão. Nesse ponto, vai cair de 0 volts, que é a minha referência, 0 para cá, 6 volts sobre essa lâmpada, LP2. E de 6 para 12, que é o total da minha fonte, também está caindo 6 volts. 6 sobre essa, total da fonte, 12 volts. Medindo a partir da minha referência aqui no meio, eu vou encontrar 6 volts. Agora olha que interessante, e se eu tivesse lâmpadas de 12 volts? Lâmpadas de 12 volts significaria que ambas possuem a mesma resistência. Se ambas possuem a mesma resistência, trabalham com a mesma tensão e possuem a mesma resistência, a queda de tensão sobre elas sempre será igual. A mesma queda de tensão que eu tiver sobre essa lâmpada, eu terei que ter sobre essa, porque ambas são iguais, mesma tensão de trabalho, mesma potência, mesma resistência elétrica. Então a tensão sempre cai de maneira igual. Se eu tivesse lâmpadas que trabalham com 12 volts e uma fonte de 12 também, ia continuar caindo os mesmos 6 volts. Vai cair 6 volts sobre cada uma delas, mesmo elas sendo de 12. Vai funcionar o circuito? Vai funcionar o circuito. Eu terei 6 volts sobre cada uma delas, que é o total que a minha fonte consegue fornecer, ok? Só que eu teria menos intensidade de brilho. Ela vai acender muito pouco, bem pouquinho mesmo. Dependendo da fonte que vocês utilizarem, talvez nem acenda, porque ela não consegue suprir a necessidade de corrente no circuito. Então o ideal seria subir aqui para uma fonte de 24 volts.
de modo que agora eu consigo cair 12 sobre cada uma delas. Bom, temos aqui então o circuito funcionando. Vamos redesenhar novamente, seguindo essa lógica dos 24 volts. Uma fonte então com 24 volts, uma chave que nesse momento, nesse instante, ela está completamente fechada, então ela permite a circulação da corrente, uma lâmpada e outra lâmpada. Aqui a minha LP1 e aqui a LP2. Se ambas, essa é uma lâmpada de 12 volts e essa é uma lâmpada de 12 volts, quanto cai sobre essa daqui? A partir da referência tem que cair 12 volts. 12 para 0, está caindo 12 aqui. E quanto tem que cair sobre essa? Se essa é uma lâmpada de 12 volts também, considerando que ambas possuem a mesma resistência, tem que cair 12 volts sobre ela também. Então, de 12 para mais 12, nesse ponto eu terei o total da fonte, que é 24 volts. Percebam então que se ambas têm a mesma resistência, elas recebem a mesma queda de tensão. E é exatamente assim que funciona tudo na eletrônica, tudo na eletroeletrônica. Quanto maior a resistência, maior a queda de tensão. Então é o mesmo que eu afirmar para vocês que se eu tivesse uma lâmpada de 6 volts e uma outra lâmpada de 12 volts, o que vai acontecer? Eu posso dizer para vocês que a resistência dessa lâmpada é 2 vezes maior do que essa. Porque se ela trabalha com 12 e essa com 6, a resistência dela é 2 vezes maior do que essa. Porque quanto maior a resistência, maior a queda de tensão sobre ela. Essa é uma lógica muito interessante. Mesmo trabalhando ligado em série. A resistência dessa que recebe mais tensão é maior do que essa. Maior quanto? 2 vezes, porque se aqui é 12 e aqui é 6, 12 dividido por 6, né? 2. Baseado então nessa teoria, nessa aula teórica, eu vou mostrar para vocês uma análise de defeito simples, levando em consideração apenas essa técnica de análise de quedas de tensão. E a partir dessa técnica, nós vamos conseguir localizar defeitos neste circuito. Continuando então, temos o mesmo circuito, mas dessa vez temos um circuito com defeito. Acostumem-se com as minhas aulas, sempre que vocês verem que eu desenhei um circuito e já coloquei as tensões, quase sempre é porque é um defeito. Então, defeito precisa ser analisado para posteriormente ser constatado. Então, observamos da seguinte maneira, como um circuito didático como esse. Se eu tenho uma fonte de 12 volts e uma chave, essa chave está fechada. A chave está fechada. Desse lado foi medido 12 volts. Do outro lado, 0 volts. Já tem um defeito aqui. Por quê? Se a chave está fechada, eu deveria encontrar a mesma tensão do outro lado. Se eu estou encontrando 12 volts aqui e 0 aqui, mesmo com a chave fechada, já dá para a gente saber que essa chave está completamente aberta. O defeito é a chave. Quando estamos procurando um defeito nesse sentido, nós sempre vamos procurar medir o circuito para encontrar onde está a maior queda de tensão. Onde é que a tensão está caindo em total. Por exemplo, aqui, o total da fonte é 12 volts, está caindo de 12 para 0, ou seja, está completamente interrompido esse ponto. É a maior resistência do circuito. Então, nesse caso, ficou fácil determinar que a chave está aberta, apenas com medições de tensão. O circuito estando alimentado com o multímetro, ponta preta no terra, GND, medir de um lado da chave deu 12. Chave está na posição fechada. Medir do outro lado, 0 volts. O problema está na chave, a chave está aberta. Porque se ela está na posição fechada e mesmo assim ela não fechou, ela continua aberta. Então a chave está com defeito. Vamos fazer um outro exemplo agora. Vamos apenas trocar as tensões
e seguimos analisando. Aqui 12 volts, também 12, aqui 0 volts e aqui 0 volts. Percebam o raciocínio, a linha de raciocínio que eu quero mostrar para vocês com essa técnica. Mesma coisa, ponta preta no terra, medir aqui desse lado da chave 12 volts, do outro lado 12 volts. Agora eu vou para o outro lado da lâmpada. Seguindo o mesmo percurso que a corrente faria, eu vou medir a tensão do outro lado da lâmpada e encontrei 0 volts. Ou seja, toda a queda de tensão da fonte está caindo sobre LP1. Logo, já podemos concluir que essa lâmpada está aberta. Estando aberta, não há como circular corrente por todo o circuito. Toda a queda de tensão da fonte acaba caindo sobre a própria lâmpada, não permitindo que circule corrente para o outro lado. Então aqui eu tenho 0 e 0. E na verdade aqui não circula corrente mesmo, porque se eu tenho 12 e 12, não está circulando corrente nesse pedaço. E de 12 para 0, se caiu toda a tensão da fonte, 12 foi para 0, significa que o circuito está aberto. Corrente só circula quando existe diferença de potencial. Se eu tenho 12 aqui e 12 aqui, ambas estão no mesmo nível, não tem como a corrente circular. Para que isso ocorra, é necessário que haja um desnível, uma diferença entre os potenciais. Por exemplo, 12 volts, 9 volts. Aqui a corrente circula. Nunca o contrário, 9 volts e aqui 12 volts, a corrente não vai para cá. Ela não vai circular nesse sentido de 9 para 12, ela sempre vai do maior potencial para o potencial mais baixo, então sempre nesse sentido. Essa é uma forma de vocês conseguirem identificar para onde a corrente está circulando no circuito. Qual que é o caminho que a corrente está circulando? Você não consegue ficar abrindo todos os circuitos para colocar o amperímetro ali para verificar se está passando corrente. Isso é impossível, é inviável, né? Em determinados circuitos até sim é possível, mas é inviável na prática na maioria dos casos. Então, através da análise de quedas de tensão, você vai conseguir saber se está passando corrente ou não e qual o percurso dessa corrente. Então, aqui, nesse cenário de 12 para 0 volts, teremos então a lâmpada completamente aberta. E se fosse o contrário? Se aqui eu tivesse 12 volts, aqui também 12 volts, e aqui foi para 0. Ou seja, toda a queda de tensão está caindo agora sobre LP2, sobre a segunda lâmpada. Consequentemente, o circuito também está aberto. Mais um caso. 12 volts. Percebam que eu tenho que seguir a tensão, a queda. Desse lado da chave, eu medi 12. Do outro lado da chave, 12. Do outro lado da lâmpada aqui, 12. E aqui, do outro lado da lâmpada, 12. Como isso é possível? Se aqui é terra, do outro lado da lâmpada é terra. Como que pode estar dando 12 volts? A única explicação é que próximo à conexão do terra esteja aberto ou até mesmo desconectado. Percebam que uma vez que eu tenho aqui uma ruptura, uma abertura no circuito, ou esse lado está desconectado do circuito, toda a queda de tensão cai sobre esse ponto. Então eu vou ter 12 de um lado, 0 do outro. Então o defeito aqui, trilha rompida, fio desconectado do borne, qualquer tipo de defeito nesse sentido causaria esse cenário. Bom, pessoal, se você gostou dessa aula teórica, aguarde. Amanhã você vai receber uma aula prática sobre esse mesmo assunto, onde nós vamos mostrar